Boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos a Humberto de Campos. E toda noite que nós temos a oportunidade de estudarmos sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, é uma dádiva e uma alegria. Iniciamos o nosso estudo então dessa noite, com algumas perguntas, Todas as dores são iguais? Há dores coletivas? E o que a dor tem a ver com o progresso, falando nisso, em relação ao título do nosso assunto de hoje, A ideia é que no decorrer do nosso estudo, todos nós possamos responder essas perguntas. E vamos responder. Todos nós somos espíritos imortais, em processo de aprendizado, Atualmente, habitamos o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. E ao longo, dessa nossa vida imortal, nós temos as mais variadas experiências, Como é que nós adquirimos essas experiências? Através das reencarnações sucessivas. Ou seja, ora nós estamos no plano espiritual também aprendendo, ora estamos encarnados. E nessa trajetória nós vamos nos educando, Nós nos aprimoramos, vamos aprendendo um pouquinho de cada vez, e é um pouquinho de cada vez mesmo. Porque a natureza não dá saltos e o aprendizado não se faz de uma hora para outra. Nós vamos então vivenciando, inúmeras situações, inúmeras emoções, sentimentos diferentes, Somos os autores da nossa história, autores da nossa trajetória. Como é que nós escrevemos essa história? Através das escolhas que nós fazemos diante das bifurcações que a vida nos oferece. E alguns podem pensar, bifurcação? É só escolher. Quantas vezes nós temos que tomar decisões? Este caminho, aquele. Esta situação ou esta? Quantas vezes nós temos que avaliar o que vivenciamos? Assim é as nossas escolhas e é assim que nós escrevemos a nossa história. E cada um é responsável pela sua história. A trajetória do outro é responsabilidade dele. Para falar de dor, cabe a gente salientar que na maioria das vezes, quando se fala em dor, nós pensamos direto na dor física, Aquela dor assim, estamos caminhando, batemos, o dedão numa pedra no meio do caminho. Normalmente a gente lembra desse tipo de dor, Ou quando a gente cai, quebra o braço, quebra a perna. Na maioria das vezes nós pensamos nesta dor, na dor referente ao corpo físico. As dores que nós sentimos nessa situação. No entanto, existem outras dores, As dores oriundas das emoções, dos sentimentos, das situações mal resolvidas. E normalmente nessas situações, a gente fica pensando, mas isso é dor também? Então vamos falar um pouquinho das crises familiares, Onde é que acontecem as crises familiares? Elas vão decorrer lá de pontos de vista diferentes, de situações que são geradas em que uns têm uma ideia e o outro tem uma diferente. E aí o que acontece? Ou alguns de nós são hostis com quem é diferente, Ou é o descaso, o outro tá lá e eu não me importo, eu não ligo. Isso também gera dor emocional. Por quê? Porque quando há o descaso, nós nos sentimos invisíveis. E isso dói. Quando as relações adoecem, as pessoas entram em crise. E a dor é tão intensa
nesses momentos dessas crises familiares, que muitas vezes nós temos a impressão de que o nosso íntimo está dilacerado, que foi partido. Quem nunca viveu uma crise assim, familiar? Uma dor intensa? Numa discussão, numa briga sobre algo com alguém que nós amamos muito. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o esposo, a esposa, às vezes é o nosso irmão, nosso primo, nosso amigo de infância, né? Que são todos da nossa família. Todos aqueles que nós nos relacionamos afetivamente fazem parte da nossa família, nós já percebemos isso? Então, neste momento em que nós sentimos essa dor, nós sufocamos. A sensação da dor é tão intensa que parece que nós estamos sufocando com essas emoções tão conflitantes. Amor, ódio. Raiva, compreensão. Carinho, vontade de torcer o pescoço de alguém. Nunca vocês tiveram isso? São emoções conflitantes e dói. Quem nunca teve o peito dolorido nessas crises, nessas dores emocionais? E isso cabe para cada um de nós aqui, né? Para qualquer um dos trabalhadores da casa. Faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso estágio evolutivo. Por que nós ainda temos essa dor, temos dificuldade? E o tempo que essa dor vai durar também é diferente, vocês já perceberam? Varia de indivíduo para indivíduo. Porque vai depender de quando nós vamos começar a tratar a ferida. Colocar o curativo, né? Depende do quê? Do que nós vamos alimentar? Orgulho ou compreensão? Orgulho ou fraternidade? Respeito? Orgulho ou humildade? Raiva? Fúria? Ou um diálogo fraterno, amigável, em que se senta e escuta o outro? Luz ou sombra? É isso que nós temos que nos perguntar. Então a dor, essas dores emocionais, vai depender dessas crises, vai depender da escolha que nós fazemos. De quando é que nós vamos começar a aplicar o curativo para cicatrizar. Outro exemplo de dor emocional, a solidão. A solidão, ela é uma dor causada pelas emoções e pelos sentimentos. Nós já paramos para pensar nisso? E quando se fala em solidão, não quer dizer que a pessoa não possa estar rodeada de outras pessoas e sentir-se solitário. Por quê? Porque a solidão é o isolamento emocional. Eu me isolo do outro, eu ergo uma barreira na minha frente e não permito que o outro se aproxime. Fisicamente, não emocionalmente mesmo. Porque muitas vezes nós estamos próximos às pessoas fisicamente, mas emocionalmente distantes. Aliás, um grande passo para as relações começarem a ruir, né? Se eu me isolo emocionalmente, as relações que eu tenho com as outras pessoas vão ruir. Porque o que sustenta uma relação afetiva saudável, seja ela qual for, é o sentimento. É essa interação fraterna, amorosa, compreensiva, respeitosas. Ah, sim, há discussões, claro que sim. Mas quando há discussões, nós precisamos lembrar que nós contraditamos ideias, não é as pessoas. Porque se nós lembramos disso, nós vamos aceitar que o outro tem direito de pensar diferente e não tem nenhum problema. E juntos encontramos o melhor caminho. Mas a solidão nos faz ficar emparedados, e emparedados mesmo, pelo nosso orgulho. E é orgulho. Por quê? Porque o nosso orgulho nos deixa isolado. Nós não vemos daí a mão estendida. Não vemos o olhar fraterno. Não vemos aquela pessoa, não percebemos que a pessoa quer conversar conosco e que está lá dizendo, eu estou aqui, compartilha comigo o que está doendo.
e vamos juntos nos ajudar. Na maioria das vezes, quando nós nos isolamos emocionalmente, nós nos sentimos vítimas do mundo. Todos estão contra nós, ninguém nos compreende e ninguém nos quer por perto. É uma ilusão, tá? Isso não é verdade. Primeiro, porque nós nunca estamos sós. E é nunca mesmo. Todos nós temos o nosso espírito protetor. Ou anjo da guarda, como nós quisermos chamar. Que nos acompanha sempre. De vez em quando a gente deixa ele meio de lado assim, porque ele tá lá, vai, não vai por aí, isso é equivocado, não. Nós não escutamos, mas ele permanece ali. No momento que nós damos uma brechinha para ele nos intuir para o bem, ele está ali, feliz ao nosso lado. Nós não estamos desamparados. Jesus, nosso mestre e amigo, também nos ampara sempre. Os bons amigos espirituais, aqueles que querem o nosso bem, também estão perto de nós. E todos nós também temos aqueles que estão encarnados junto conosco e desejam o nosso bem. Mas cabe a nós abrirmos a porta ou derrubarmos tijolinho por tijolinho um muro que a gente construiu, né? É necessário que nós tenhamos a humildade de reconhecer quando nós precisamos de ajuda. E todos nós, em algum momento, precisamos de ajuda. Ou quase sempre. Depende muito de como é a nossa experiência e a nossa vivência atual, né? No terceiro parágrafo, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, este aqui, do capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, encontramos o seguinte ensinamento dos espíritos superiores. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas. O parágrafo continua. Só destaquei esta frase. Ou seja, as causas da dor são iguais para todos nós. As causas, ou seja, nós vamos viver, por exemplo, todos nós quando quebramos, vamos dizer assim, quando temos raiva de alguém, a causa é gerada por uma discussão, por alguma coisa que nos incomodou. É geral para todos nós, né? Às vezes as raivas são coletivas, vocês já perceberam? Atualmente nós vemos muito isso nas redes sociais, né? As pessoas vão se insuflando lá e fica aquele sentimento nefasto lá pelas redes. Só que não tá só lá no que tá escrito lá ou lá no vídeo, tá? Tá no nosso íntimo. Que a gente traduz em palavras o que está dentro de nós. Então, assim, a causa foi a mesma, tá? Mas a percepção vai ser diferente para cada um de nós. Não vai ser igual. A dor vai ser diferente nesse sentido. Porque vai depender da nossa vivência, da nossa própria trajetória, como nós percebemos, como é que nós administramos as nossas emoções. Porque sim, meus amigos, as nossas primeiras emoções, sim, a gente vai ter medo, a gente vai ter raiva. 5 minutinhos, tá? Depois, temos que ter a maturidade para respirar fundo. Não, como é que eu resolvo isso? O que eu preciso fazer para não ficar nessa sintonia? Para não alimentar essa situação? Porque nenhum de nós, no estágio evolutivo que nós estamos, nós vamos ouvir coisas desagradáveis sobre nós e vamos ficar assim, sim, claro. Não. Nós não podemos nos iludir ou sermos hipócritas. Não, somos perfeitinhos, capazes, não vou ter reação nenhuma. Claro que nós nos sentimos mal. Os primeiros momentos, os primeiros segundos, depois, respirar fundo e vamos pensar como é que nós fazemos para mudar isso. O que eu quero ser?
O monstro da raiva? Ou a criatura que sai dali, olha para a situação, bom, eu já resolvi meus sentimentos, a parte do outro é com ele. Não tem problema nenhum. Ele não precisa resolver no mesmo tempo que cada um de nós. Ou seja, a nossa percepção vai variar de acordo com a forma que nós enfrentamos as nossas batalhas. E sim, são batalhas diárias. Para manter a sintonia, para manter a serenidade. Inúmeras são as vezes que vai acontecer os problemas e nós precisamos racionalizar, respirar fundo e pedir ajuda, né? Exercitar a humildade, né? Pedir ajuda a Deus, nosso Pai, através da prece. O meio mais rápido que cada um de nós aqui tem para se libertar dessa sintonia nefasta. É a prece. É conversar com Deus, é pedir ajuda. E a ajuda se fará. Todos nós enfrentamos as mesmas dores, mas reagimos de forma diferente porque nós somos únicos. A nossa percepção é diferenciada por sermos únicos. Individualidades, cada um com a sua trajetória. Ao longo da humanidade, né? Ao longo da nossa história enquanto humanidade, nós enfrentamos inúmeras crises. Situações dolorosas, né, que atingiram as cidades, estados, países, continentes, ou seja, as dores coletivas. Que sim, elas existem. Essas dores coletivas exigiram o quê? Um esforço conjunto para que nós pudéssemos vencê-las. Então vamos para a parte prática, porque às vezes a gente pensa, não, dor coletiva, isso não existe. Existem os problemas. Ah, é? Quando há as enchentes, o que acontece? Os rios transbordam, né? Tem situação de risco, mas há também uma comoção das pessoas, que as pessoas se unem para auxiliar quem está em dificuldade. Então, tem aqueles que são voluntários, né? Quantas vezes a gente vê lá nas reportagens, né? Pessoal que vai resgatar as pessoas que estão ilhadas, que não tem como sair. Uns vão de canoa, outros vão com jet ski, as pessoas se unem. Tem todo um trabalho, claro, daqueles que são profissionais dessa área, sim. E a gente deve pensar que o mesmo acontece quando tem os ciclones, né? As tempestades, que agora fazem parte da nossa realidade. Então, mas o que acontece nessas dores coletivas? Ok, naquele momento resolvemos, logo que passa, né, que é possível sair para a rua e começar a resolver, mas há uma outra coisa que acontece. As cidades em si, as comunidades, os locais, começam então a trabalhar na prevenção. O que nós podemos fazer para evitar que ocorra de novo? Ah, vai se resolver tudo de uma hora para outra? Claro que não! Mas começa a minimizar os danos. Por quê? Porque se previne uma coisa, aí um outro fenômeno, uma outra coisa acontece, a gente aprende com a situação e previne. Como é que se previne, pessoal? Criando, né, práticas que impeçam, por exemplo, de inundar as ruas. Quais são as práticas? Que vem se falando há muito tempo, mas nós ainda não aprendemos. A gente sabe, mas não pratica, né? No Brasil, o que mais faz ocorrer as ruas ficarem alagadas? O lixo na rua. Nós já sabemos o que é necessário para prevenir. Ainda não praticamos, mas chegaremos lá, tá? Porque não escorre, porque a gente entope com lixo, né? É isso. Mas nós já sabemos, houve todo um estudo, todo um esforço. E há um esforço de conscientização também. Isto é progresso. É evolução. Faz parte do nosso crescimento para aprendizado. Outra coisa, né, que está se começando a fazer agora,
após a questão dos ciclones, é reforçar as construções, né? As novas construções já vão vir com outra base de cálculo, para que sejam resistentes. E que em alguns lugares, a gente sabe que tem países aí que vivem constantemente a questão dos furacões, dos ciclones. O que eles fazem? Eles já têm toda esta prevenção e essa precaução. Mas são dores coletivas porque nós enfrentamos juntos esta crise, essa situação. Outra situação que traz a dor coletiva, as guerras. Nós tivemos na nossa história 2 grandes guerras mundiais. O que a guerra traz? Ela traz muita dor, muita destruição, mas a história nos mostrou que os países que foram assolados pela guerra foram os países em que o povo se uniu e eles deram um boom na questão do crescimento. Nós já percebemos isso? Porque eles tinham que superar a dificuldade. E a dor serviu de alavanca. Fez eles começarem a buscar recursos e a se movimentar. E não sejamos ingênuos, tá? Nós não temos uma guerra mundial, mas nós temos vários lugares que tem guerra ainda. E que há devastação, destruição. Mas tenhamos a certeza, quando passar a guerra, as pessoas que ainda estiverem encarnados, que essa é a realidade, né? Vão se unir e vão movimentar recursos para progredir, para reconstruir, recomeçar. Mas eles vão recomeçar numa outra base. Porque eles vão ir além. Porque toda vez que surge um obstáculo, nós aprendemos. E eu tenho certeza que todo mundo aqui lembrou de alguma grande crise na sua vida e que quando passou a gente olhou para trás e disse, nossa, eu nem sabia que eu tinha tanta força. É assim, para cada um de nós. Dor, meus amigos, quando a gente fala de dor e progresso, nós também estamos falando na dor em relativo a crise, adversidade, obstáculo, de cada pedra no caminho que nos fez encontrar soluções bem criativas muitas vezes. Que nos fez pensar, nos fez refletir, arregaçar as mangas e trabalhar para superar. A dor nos tira da nossa zona de conforto. Essa que é a verdade. Todas as nossas dores nos tiram da nossa zona de conforto. Ela é um instrumento que nos movimenta, que nos faz ir além. E ela também faz aflorar a nossa força interior. Que todos nós temos. E é nos momentos que a fragilidade da dor, porque a dor nos fragiliza, em que nós descobrimos a nossa força. Progredir, né? Hoje nós vamos falar de dor e progresso, né? Progredir é avançar, aprimorar, né? Quando se fala progredir, não é destruir o trabalho que já foi feito, é usar esse trabalho que já foi realizado e aprimorar, e melhorar cada vez mais. Isso é progresso. É o saber utilizar o trabalho que já foi realizado e dar uma qualidade melhor. Por quê? Porque alguém veio antes e fez a primeira parte. Então, a partir daquela base, eu trabalho mais. Muitas das crises que a humanidade passa, e no individual também, né? Tem a ver, então, com o nosso orgulho, com a nossa cupidez, com a ambição. Nossa intemperança também, né? Nos traz muitas dores. Quando a gente sai por aí, quando ninguém pode falar nada pra gente, que a gente sai rosnando, né? Isso é intemperança, tá? Porque eu não ouço o outro. E daí, quando alguém rosna pra nós, nós ficamos muito surpresos, porque afinal de contas, somos as pobres vítimas incompreendidas do mundo. Não. Na realidade, fomos os grossos, né? Que saíram por aí rosnando por todo mundo. Pra todo mundo, e nem sequer percebemos isso. Já paramos para pensar nisso? Às vezes a gente reclama que as pessoas nos tratam com muita falta de educação, né?
E não sabemos que os mal educados somos nós. E é nós, tá? Porque em algum momento a gente age assim, a gente não percebe. Mas a infinita providência divina e a misericórdia divina nos possibilita que através da dor, através dos nossos equívocos, nós somos instrumento de progresso para nós e para o nosso semelhante. Nós temos a oportunidade, então, né, de reparar através do nosso trabalho em meio à dor, em meio à crise. Nós unimos forças, muitas vezes, com aquele que nem sempre é o nosso afeto para resolver as situações. Muitas vezes engolindo o nosso orgulho por ter que aceitar a ajuda do outro. Mas neste momento, nós começamos a descobrir então a qualidade daqueles que nós nem sempre percebemos. E que na maioria das vezes gostamos muito de elencar todos os problemas que a pessoa tem, né? E esquecemos de fazer o mesmo conosco. Que tal a gente começar a elencar as qualidades das pessoas? Inclusive as nossas, tá? Uma das nossas características que se percebe, né? Nós temos facilidade para dizer as imperfeições. E muita dificuldade para falar das qualidades, sejam nossas ou do outro. Já percebemos isso? Quando alguém nos pergunta, diga 3 qualidades suas, travamos. Quando a gente acha uma, estamos no lucro. Por quê? Porque esse é um exercício, uma disciplina que nós temos que ter, de ver as nossas qualidades e ver a qualidade do outro. Porque o progresso surge da dificuldade. Porque é através das dificuldades que nós progredimos. Porque a gente trabalha, arregaça as mangas e avança. Exemplo, tá? Um exemplo bem atual, mas nós vamos citar uma outra. As epidemias, né? O que aconteceu com as epidemias, né? Os surtos de doença. Elas impulsionaram, né, os pesquisadores a fazer pesquisas, a procurar a cura para as doenças. E não vamos falar da pandemia, vamos falar de pandemias mais antigas. Um bom exemplo disso foi a vacina da poliomielite. Foi a dor, foi por ver os seus familiares, os seus amados com poliomielite que fez com que os pesquisadores se esforçassem mais. Porque eles queriam extinguir a poliomielite da face da Terra. Esse era o objetivo do pesquisador. Tá? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, tá? Que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos esclarece que o Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. É nossa tarefa vencer as nossas dificuldades. É nossa tarefa vencer as adversidades. Porque nós somos capazes. Um bom exemplo, quando a dor chega perto, e às vezes ela pode ser mais intensa ou não, nesse caso aqui, são os processos obsessivos. Porque estes processos obsessivos nos convidam ao autoconhecimento. A identificar, né, o que em nós está incomodando. Nos convida a refletir sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Um bom exemplo de como a providência divina age nos amparando em meio à dificuldade, em meio à dor. Então, no processo obsessivo, e todos nós já passamos por isso, alguém começa assim, olha, tu tá com um comportamento meio estranho, quem sabe tu vai lá na casa espírita conversar, tirar uma orientação, e aí sai lá, né, na orientação dizendo a questão da obsessão.
O obsessor, que é um desafeto ou nos acompanha devido às nossas imperfeições, ele não sabe, tá? Mas ele é instrumento da nossa evolução, porque a gente vai buscar conhecimento daí. A gente vai buscar recursos para se libertar do processo obsessivo e acaba aprendendo sobre as leis divinas, sobre a questão de como fazer esse aprimoramento, como é que eu elevo a minha sintonia, como é que eu não alimento os sentimentos nefastos. A providência divina e a misericórdia divina são tão maravilhosas que até mesmo nos nossos erros nós somos instrumento para o outro. Por que nós? Porque, sejamos francos, ora nós somos obsediados, ora nós somos obsessores, tá? Eu sinto informar, tá? Tem vezes que os obsessores somos nós. Nem sempre quando sai desobsessão ali para nós somos obsediados, tá? Às vezes nós somos o obsessor. Tá? Mas tá tudo bem, tá? O importante é a gente aprender a se libertar de pensamentos nefastos, tá? Porque o obsessor também tem pensamentos nefastos, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história, tá? É uma historinha infantil mesmo, tá? Deste livro aqui, O Girassol que Não Acompanhava o Sol, que é da Etna Lacerda, tá? Ilustrações da Bebê Editora, tá? A gente sempre tem que dizer de quem é o livro, porque é o correto, tá? E a gente tem que dar a referência de quem criou a maravilhosa história. Então, essa é uma historinha infantil, mas ela é maravilhosa para a gente falar sobre a questão da dor, tá? Esse girassol, ele vivia, tá? Num lugar muito assim, todas as manhãs eram cheio de plantinhas e de animaizinhas ali. Então, todas as manhãs, logo que o sol nascia, né, todas as flores faziam uma prece matinal num lindo campo de girassóis, tá? Então, eles diziam assim: obrigado, Senhor, por mais o dia, pela terra que me alimenta, pela chuva, pelo sol que nasce todos os dias. Obrigada pelas lindas cores, né? E pelo agricultor amigo que vem aqui cuidar de cada uma de nós. Todas olhando para o sol, menos o girassol. Tinha um que virava para o outro lado. Não vou olhar para este sol. Por quê? Porque ele estava mais interessado em ficar cuidando do que estava acontecendo por ali no campo. Então ele via as abelhas, né? E ficava pensando, mas esses animais são muito desocupados mesmo, né? Ficam pousando de flor em flor, não sei fazendo o quê, barulho, porque ficam fazendo barulho. E, né, ao ouvir o comentário indelicado, né? O Nicolau, que era um lagartão, né? Estava tomando banho de sol e disse: não fale assim das abelhas. Elas levam o pólen e estão fazendo o trabalho. E outra, elas produzem mel. Ou seja, elas fazem o trabalho que Deus lhes concedeu fazer. E ele: que nada, elas só incomodam com esse zum, zum, zum. E continuou torcendo, né? O sol ia se mudando e ele olhando para o outro lado. E aí ele viu as formigas, né? E aí ele não se aguentou e disse: olha só essas formigas. Passa o dia todo correndo para lá e para cá e levam folha, e traz folha, leva folha, e busca isso, e busca aquilo. Eu não sei, elas não descansam, não param. Aliás, me incomodam com esse barulho, tá? Aí o lagartão olhou para ele e disse assim: elas estão juntando os alimentos dela para o inverno. É isso que elas estão fazendo. Estão fazendo também o trabalho que é o delas. E o girassol: aham, tá bom. Aí ele olhou, olha lá as aranhas, são muito lentas essas aranhas, passam o dia todo tecendo, e aquela coisa fininha, feia, tu já viu como essa coisa é feia? O lagartão, mais uma vez, com muita paciência, disse para ele: elas fazem o trabalho delas, elas tecem
E muitos dos animais que nos incomodariam acabam sendo presas na teia delas. Então elas nos beneficiam, estão fazendo o trabalho delas. E o girassol muito chateado com isso. E assim ia dia. Ia um dia, voltava outro, nascia outro, assim foi. E ele virando, sempre pro lado contrário do sol. Numa noite, no final do dia, assim, ele foi se virar e não conseguiu, ficou travado. E disse, eu tô com muita dor. Daí o lagartão disse, espera aí que eu vou olhar. Ah, o teu caule tá muito inchado. Então eles foram chamar lá, né, o médico que era ali das redondezas, né? E quando ele chegou, né, quando o médico olhou ali, né, tava tão grande o caule dele, e disse assim, escuta, você andou virando muito pro lado, muito rápido várias vezes? Mais ou menos assim, doutor, não olhe para os outros, não. Sim, você anda acompanhando com os outros girassóis o solzinho, o sol, porque todo girassol, ele acompanha o sol, mas lentamente, de acordo com a mudança do sol, porque o teu caule é preparado para essas mudanças lentas, não para ficar virando bruscamente, porque é assim que é a natureza do girassol. E ele, tá, né? E aí ele recomendou para ele, olha, tu vai ter que fazer curativos, tá? Tu precisa colocar mel, aí, tá? Também precisa recobrir com as folhinhas lá, ele deu lá o nome das folhinhas, e também botar uma gaze em volta aqui, e vai ter que te cuidar e fazer movimentos mais devagar, e principalmente tem que seguir o sol, que este é o teu trabalho. E ele tinha muitas dores, aí ele ficou, pois que o médico foi embora, né? O doutor bombando, né? O que eu vou fazer? Onde é que eu vou conseguir mel? Onde é que eu vou conseguir? Aí o lagartão pensou, disse, já sei. Ele foi lá, falou com as abelhas, falou com as formigas e com as aranhas. As abelhas trouxeram o mel, claro. As formigas trouxeram as folhinhas que ele precisava. E as aranhas teceram, né, uma gaze ali dos fios de seda ali e fizeram o curativo. O girassol ficou muito surpreso, porque ele passava o tempo todo falando mal deles. Mas ele aprendeu, né, com a dor no caule, ele teve caulite, segundo o doutor, tá? Ele aprendeu com a dor no caule, fez ele perceber o quantas abelhas foram generosas, quantas formigas eram trabalhadoras e o quanto as nossas amigas aranhas, mesmo lentamente, trabalharam a noite toda para poder fazer o curativo nele. Por isso que essa história que é infantil, claro que eu fiz uma adaptação, porque ela é um pouquinho mais longa, né? Ela cabe para isso, para nos falar sobre isso. A dor sempre mostra onde é que está infeccionado em nós. Infeccionada no sentido metafórico, claro, mas é isso que acontece. Porque é o grande convite, a dor é esta professora que nos educa a gente observar a nossa volta, mudar o nosso comportamento e fazer a nossa parte. Às vezes, o outro não consegue perceber isso, mas isso é responsabilidade do outro. No nosso estágio evolutivo, né, nós somos espíritos imperfeitos ainda necessitamos da dor. Mas vai passar, tá? Porque chegará o tempo em que o bem será predominante e nós poderemos então nos libertarmos da dor. Mas para nos libertarmos da dor, precisamos trabalhar, fazer a nossa parte, o nosso melhor a cada dia. É através da dor que nós progredimos, sim. Dor e progresso tem tudo a ver, porque a dor nos desacomoda. Nos desacomodamos, nós trabalhando. E quando a gente trabalha, a gente progride. Encerro, então, com as palavras de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, tá? Que também é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lembra o mestre
que a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não pouparia nem a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, está em João, capítulo 14, versículo 27. Não vamos turbar o nosso coração ante a dor. Vamos recorrer à prece, nos fortalecer e fazer o nosso melhor para superar cada obstáculo. Porque a cada um de nós, o grande convite é aprendermos a amar incondicionalmente. Quando atingirmos essa fase, teremos nos libertado da dor. E seremos capazes de, em cada instante, em cada momento da nossa vida, sermos instrumentos do bem. Uma boa noite a todos.